Muito bem, meus amigos, eu imagino que sim. Aqui a gente está todo encolhido, tudo com blusa de manga comprida, de calça, não tem outro jeito. Bom, a gente vai começar hoje, agora aqui o nosso Evangelho. O nosso tema de estudo hoje vai ser no livro Vinha de Luz, o texto de número 162, Luz Inextinguível. E esse texto, ele traz para nós uma mensagem muito interessante, bastante reflexiva também, mas principalmente analítica, né, uma questão técnica, que a gente já chegou a conversar sobre isso, das diferenças das traduções da Bíblia, principalmente, né? Emmanuel, quando selecionou para nós aqui o versículo do primeiro livro de Paulo, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, é aquela clássica mensagem de Paulo de Tarso, né? Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, né, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como sino que tine. Essa mensagem é uma das mais conhecidas e ficou muito conhecida, principalmente, né, através da música da Legião Urbana, né, quando fez ali a musicalização dessa passagem. Mas Emmanuel trouxe para nós aqui um detalhe curioso com relação às traduções. Por exemplo, isso aqui é só um parêntese para a gente aproveitar a oportunidade. Bom dia, pessoal que chegou. Aqui Emmanuel selecionou o seguinte versículo: a caridade jamais se acaba. Lá no versículo 8 do capítulo 13. E aqui nas traduções que nós temos uma tradução católica, né, e uma outra tradução também, uma tradução evangélica. Nessa tradução evangélica, a tradução diz o seguinte: o amor nunca falha. Na tradução católica, nós temos a caridade jamais se acaba. Então, quando a gente fala sobre a questão das traduções bíblicas, e quando a gente se apega demais a um pequeno detalhe, para dizer que está escrito, e o que está escrito é inabalável, é incontestável, é importante a gente ter esse cuidado, né? Porque o primeiro versículo, para vocês terem uma ideia desse capítulo 13, na versão católica diz o seguinte: se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, tenho me tornado como o bronze que soa ou como o símbolo que retine. Na versão evangélica nós temos: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tine. Então nós temos ali diferenças significativas, embora o sentido seja aproximado, que não é a mesma coisa. Se eu falar, se eu não tiver caridade é uma coisa, se eu não tiver amor é outra coisa. Dependendo da interpretação que a gente faz, nós veremos sentidos completamente diferentes. E aí nós temos tantas e tantas traduções bíblicas aqui para o nosso português, que uns trazem do latim, outros trazem do hebraico, né? Então sempre fazendo essas mudanças, né? O Helder colocou, né, infelizmente tem várias deturbações na Bíblia, né? A nossa é que tem mais erros na tradução portuguesa, né? Quem faz teologia estuda o texto original do hebraico, já vi que o contexto é totalmente diferente, né? Então tem o nosso amigo Severino Celestino, que é um grande estudioso da Bíblia dentro da doutrina espírita, teve a oportunidade de viajar para Israel, e numa faculdade onde tem ali alguns professores do hebraico, ele conseguiu fazer a tradução direta lá dos textos bíblicos, né? Mas assim como ele fez a tradução, nós temos também Bíblias evangélicas que também vieram diretamente do hebraico e ainda assim apresentam distorções. Então é muito difícil a gente traduzir nos tempos de hoje. Fazemos uma tradução numa língua que era muito limitada naquela época. A gente lembra que o nosso vocabulário sempre vai se enriquecendo cada vez mais. O nosso vocabulário vai se transformando, vai aumentando conforme, né, a gente vai vivenciando experiências novas, criando novas tecnologias. Então o nosso português do século XV, por exemplo, do século XVI, da época do descobrimento, é muito diferente da época de hoje. Então a gente vai criando palavras novas para expressar ideias novas. Imaginemos então quando a gente pega um texto que ele data de mais ou menos 3.200 anos, que foi a época, por exemplo, de Moisés. É muita diferença de palavras, é muita diferença, né, no contexto em que as coisas foram traduzidas. Por isso, muito cuidado na nossa tradução. Seguindo então, voltando aqui ao nosso
ao nosso texto de hoje. Bom dia, pessoal que chegou. A gente vai então seguir exatamente a tradução em que Emmanuel traz para nós essa ideia, falando sobre a caridade, que é exatamente o nosso tema de hoje. Então nós vamos pegar essa tradução da Sociedade Bíblica Britânica, que é a versão católica, para estudarmos, né? Eu vou fazer a leitura completa dessa passagem de Paulo, porque é uma das mais belas passagens que nós temos aqui no Novo Testamento, na Bíblia de um modo geral, para a gente poder entender o contexto dessa colocação dele. Então ele começa dizendo o seguinte para nós. 1 Coríntios capítulo 13, para quem quiser depois fazer uma leitura mais reflexiva, com mais tranquilidade, né? Então ele diz assim para nós: se eu falar a língua dos homens e dos anjos e não tiver caridade, tenho me tornado como o bronze que soa, ou como o símbolo que retine. Se eu tiver o dom da profecia e souber todos os mistérios e toda a ciência, se tiver toda a fé a ponto de remover montes e não tiver caridade, nada sou. Se eu distribuir todos os meus bens em sustento dos pobres, e se entregar o meu corpo para ser queimado, se todavia não tiver caridade, isso nada me aproveita. A caridade é longânima, é benigna. Caridade não é invejosa, não se jacta, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal, não se regozija com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. A caridade jamais se acaba, mas quer haja profecias, desaparecerão, quer línguas, cessarão, quer ciência, desaparecerá. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, o que é em parte, desaparecerá. Quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Desde que me tornei homem, dei de mãos as coisas de menino. Pois agora vemos como um espelho em enigma, mas não em face em face. Agora conheço em parte, mas não conhecerei plenamente, assim como fui plenamente conhecido. Mas agora permanecem essas três: a fé, a esperança e a caridade. Porém, a maior destas é a caridade. Então, eu acho que o Paulo de Tarso, quando ele escreveu essa passagem, ele devia estar sob uma influência de uma inspiração muito elevada, porque ele consegue expressar nessa passagem, que é praticamente uma poesia, a importância, o significado do que é o amor, do que é a caridade, independente da tradução, mas o seu verdadeiro significado. E foi exatamente nessa passagem, que a caridade jamais se acaba, que Emmanuel traz para nós aqui então esse texto, para as nossas reflexões de hoje. Ele diz assim para nós, eu acho que essa primeira frase ela já traz para nós uma indicação muito importante para o sentido das nossas vidas, né? E ele diz assim: permaneces no campo da experiência humana em plena atividade transformadora. Todas as situações que te envaideces comumente são apenas ângulos necessários, mas instáveis de tua luta. A fortuna material, se não a fundamentas no trabalho edificante e contínuo, é patrimônio inseguro. A família humana, sem laços de verdadeira afinidade espiritual, é ajuntamento de almas em experimentação de fraternidade, da qual te afastarás, um dia, com extremas desilusões. A eminência diretiva, quando não solidificada em alicerces robustos de justiça e sabedoria, de trabalho e consagração ao bem, é anticâmara do desencanto. A posição social é sempre um jogo transitório. As emoções da esfera física, em sua maior parte, apagam-se como a chama de uma vela. A mocidade do corpo denso é floração passageira. A fama e a popularidade costumam ser processos de tortura incessante. A tranquilidade mentirosa é introdução a tormentos morais. A festa desequilibrante é véspera de laborioso reparo. O abuso de qualquer natureza compele ao reajustamento apressado. Tudo ao redor dos teus passos na vida exterior é obscuro e problemático. O amor, porém, é a luz inextinguível. A caridade jamais se acaba.
o bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. Através do amor que nos eleva, o mundo se aprimora. Ama, pois, em Cristo e alcançarás a glória eterna. Aqui nos chama a atenção Emmanuel, falando sobre o combustível principal, né? Eu acho que a força maior da qual nós devemos nos utilizar para que possamos ter uma vida produtiva, uma vida valorosa, porque nós vemos aqui nas várias citações que ele fez com relação à posição social, com relação às nossas iniciativas, com relação ao conjunto familiar, com relação à fortuna material, aquela tranquilidade falseada nos nossos esquemas, né? Esquemas que são bastante ilusórios, nós vemos isso o tempo todo. Muitas vezes a nossa vida acaba sempre se desviando por aqueles interesses que são mais mesquinhos, mais egoístas, e aí então nós acreditamos que a nossa vida está muito tranquila. Nós nos deitamos com a cabeça no travesseiro, acordamos com aquele sorriso, como se não tivéssemos nenhum tipo de preocupação, porque a nossa vida já está muito bem engajada, já está muito bem engatilhada nos nossos interesses, sendo que na verdade ela se sustenta, né, naqueles arranjos problemáticos que terão que ser resolvidos no futuro. Então a gente acaba se iludindo, acreditando que essa tranquilidade ela é definitiva, mas na verdade é uma tranquilidade ilusória, né? Porque, como diz aqui o texto, né, tranquilidade mentirosa é para nós introdução a tormentos morais. Então ele chama atenção sobre as mais variadas circunstâncias da nossa vida que a gente acaba vivendo, né? Desde os primeiros interesses, quando a gente começa a traçar objetivos, né? Eu quero alcançar essa posição, eu quero buscar esse tipo de relacionamento, eu quero realizar esses sonhos, né? Então a gente começa a vivenciar a nossa vida muito mais vinculado aos nossos interesses desse momento do que necessariamente fazendo um planejamento a longo prazo. Como nós conversamos ontem, nós fizemos um tema livre ontem e falamos sobre o que vem a ser de fato a divulgação, como poderíamos falar sobre a divulgação da doutrina espírita para que ela fosse mais eficaz. Nós conversamos sobre o entendimento dessa filosofia, principalmente abrindo essas portas do mundo espiritual para que a gente possa entender exatamente do que se trata, né? Esse futuro além da vida física que nós vivemos hoje. Seria como se nós estivéssemos fechados dentro de um determinado cômodo, dentro de um determinado ambiente, e aí então nós vivêssemos as nossas vidas ali dentro sem imaginar o que tem do lado de fora, que é mais ou menos assim que a gente acaba vivendo o nosso mundo hoje. Por mais que a gente olhe para cima e a gente veja o céu aberto, por mais que a gente olhe para o horizonte e veja ali o mar, as montanhas, os campos que estão ali se estendendo ao longo dos nossos olhos, a gente continua fechado dentro desse pequeno ambiente, limitado apenas pelos nossos sentidos, porque é aquilo que a gente consegue ver, aquilo que a gente consegue sentir, aquilo que a gente consegue compreender. Então seria aquele grande galpão, podemos dizer assim. E dentro desse galpão nós construímos o nosso mundo. A gente transita de um lado para o outro, a gente tem ali os nossos relacionamentos, naquele ambiente, tentando ali passar o dia a dia, né, acordando, se alimentando, tentando trabalhar, tentando resolver os nossos pequenos problemas de convívio naquele pequeno espaço. Só que fora dele existe ali um universo à nossa volta que nós não temos acesso. E seria como se dentro desse galpão tivéssemos ali representantes, a gente fala de um galpão muito grande mesmo, onde pudesse caber assim tantas e tantas e tantas pessoas, né, para a gente poder assim criar na nossa mente alguma coisa do gênero. Vamos colocar assim como se fosse um galpão de 5, 6 estádios de futebol fechados, e a gente não tivesse acesso a nada que tivesse fora dele. E ali então a gente viveria dentro desse espaço com pessoas que são representantes de outras crenças, e cada um dizendo para você: olha, do lado de fora a coisa funciona desse jeito. Se você viver bem aqui, quando você sair por aquela porta, você vai para um lugar muito confortável. Aí o outro diz: quando você sair por aquele lugar, você vai chegar num lugar que parece um pântano, e ali você vai passar o resto da sua existência. E cada um então dá uma visão diferente do que existe do lado de fora,
das paredes desse grande galpão. Aí nós aprendemos então, a respeito da doutrina, que ela traz para nós uma visão do mundo espiritual muito diferente, onde nós temos a possibilidade de não apenas entender o que acontece do lado de fora, mas nós recebemos visitas daqueles que moram do lado de fora e vêm nos contar como as coisas são do lado de lá. E aí então a gente começa a estabelecer uma relação de confiança com esses visitantes, com esses amigos, que dizem para nós, né, pessoal, vamos para o texto? Né? Que dizem para nós assim que lá fora, quando nós passarmos por aquela porta, nós daremos continuidade exatamente naquilo que nós vivemos no nosso mundo de hoje. Aquilo que nós vivemos, né, nos trabalhos que nós somos capazes de realizar dentro desse pequeno ambiente. E aí então a gente começa a abrir uma nova perspectiva, porque a nossa vivência, aquilo que a gente vive no nosso cotidiano já não é mais ligado apenas ao interesse, né, ligado apenas ao interesse do nosso daquele nosso convívio. A gente já começa a fazer um planejamento muito maior, lembrando que aquilo que a gente vive nos tempos de hoje será também desenvolvido nos tempos futuros. Então, quando a gente se fecha, preocupado com o local onde a gente vive, dentro daquele pequeno galpão, ou daquele grande galpão, com o grupo com o qual a gente se aproxima, com as iniciativas que a gente acaba tomando, apenas para poder se beneficiar, e muito pouco interessado em beneficiar as pessoas que estão próximas, né, porque numa questão dessa, como a gente vive hoje, tentando sobreviver, tentando superar essas nossas dificuldades, todas as nossas atitudes visam o nosso conforto em primeiro plano, o conforto das pessoas que estão próximas em segundo plano, e se sobrar alguma coisa a gente passa para os desconhecidos. Isso é uma tendência natural, né? O nosso próprio instinto de sobrevivência faz com que a gente haja dessa forma. Naquele livro muito interessante de Saramago, que diz o ensaio sobre a cegueira, que acabou virando um filme, esse filme é sempre muito interessante da gente observar, conta a história, né, para quem não conhece. Saramago falava sobre uma epidemia, onde todas as pessoas do planeta ficaram cegas. E apenas algumas conseguiram se salvar. Algumas tinham a visão preservada, mas a esmagadora maioria já tinha perdido a visão. Então a gente via que diante de uma situação de grande pressão, quando a gente perde a estabilidade, a gente perde o controle daquilo que diz respeito a nós deixamos de agir com a razão e começamos a agir com o instinto. E aí então nós vemos ali que grupos vão se aproximando, se juntando, colocando a lei do mais forte como sendo a lei que vai reger o desenvolvimento daquele grupo. Então pequenos grupos começam a entrar em conflito, disputando comida, disputando o espaço para dormir, disputando interesses. Né? Então percebemos que no mundo como o nosso, que tem uma visão assim, de um ambiente caótico, um ambiente onde a corrupção, o egoísmo, a agressividade, né, a violência, sempre são aqueles elementos que mais se destacam, a gente começa a agir pelo instinto. E aí então a gente deixa em segundo plano, por exemplo, sentimentos como o amor, sentimentos como a caridade. E a caridade, como nós vimos aqui em cima, na passagem que Paulo trouxe para nós, ela jamais se acaba, simplesmente porque ela depende da iniciativa de todas as pessoas, depende da iniciativa de cada um. Ela não é assim alguma coisa que se extingue, pelo contrário, ela é alguma coisa que prolifera, principalmente pelo fato de nós estarmos nos desenvolvendo moralmente, estarmos crescendo como espíritos que somos, e aí então nós chegaremos a um ponto em que a caridade será para nós uma atitude absolutamente natural. Ela teve que ter um nome, esse sentimento. Quando a gente fala caridade hoje, a gente tem uma interpretação de um sentimento nobre que algumas pessoas conseguem demonstrar, de uma ação em benefício de outra pessoa, que não seja em benefício de nós mesmos, embora muitas vezes a caridade conosco também é importante, porque a gente tem a vontade de fazer as coisas, esse é um lado da nossa personalidade que tá pedindo, e por outro lado nós sabemos que essa nossa vontade, se realizada, vai trazer prejuízo, então a gente sacrifica essa nossa vontade. Esse sacrifício desse prazer momentâneo em benefício de um bem maior não deixa de ser caridade.
E ele pode ser feito tanto em benefício de nós mesmos, como pode ser feito em benefício de outras pessoas. Então nós começamos a ver que a caridade ela recebeu um nome nesse nosso plano, mas a gente fica imaginando, será que esse nome é necessário de ser proferido, de ser declamado nas esferas superiores? Sendo que quando os espíritos começam a alcançar um determinado patamar, e a gente não fala de dimensões muito elevadas, não. A gente fala de ambientes próximos a nós aqui, onde os espíritos conseguiram alcançar um passo a mais na evolução, e esse sentimento se torna tão natural, se torna tão comum, porque você não precisa fazer força. Hoje, para nós, a caridade, ela é, de certa forma, algo que exige de nós uma iniciativa diferente. Eu tenho que pensar assim, eu vou fazer alguma coisa em benefício de alguém. Nós não fazemos por automatismo. Quando você quer fazer, você vê alguém precisando de alguma coisa, de imediato você vai. A gente precisa processar essa informação, analisar as circunstâncias, saber quem precisa, do que precisa, se eu fizer alguma coisa, o que isso vai me trazer em benefício. Então é um raciocínio tão rápido que a gente faz, mas não deixa de ser um raciocínio. Ele precisa passar por um processamento para depois ele ser realizado. Quando a gente fala, quando esse sentimento já se encontra bem incorporado dentro de nós, ele é tão espontâneo como você, por exemplo, abraçar alguém que você gosta. Você não pensa se você vai abraçar aquela pessoa, o que ela vai pensar. Quando você abraça um familiar, quando você abraça um amigo e tudo mais, você chega, abraça, você sabe que ele vai ser receptivo a você sabe que você faz isso com o coração e pronto. Agora, quando a gente vai ter uma atitude, no caso, uma atitude em benefício, das pessoas ligada a essa caridade, a gente sempre pensa naquilo tudo. O que a pessoa vai pensar, o que isso vai me fazer de bem. Por isso, então, hoje a gente denomina esse sentimento. No futuro, quando a gente conseguir alcançar esses patamares elevados, a gente vai pensar no amor com tanta naturalidade que ele já não vai mais ser necessário a gente ter preocupação em agir dessa forma. E aí, então, nessa primeira frase que nós temos aqui, que Emmanuel coloca para nós, ele diz assim: permaneces no campo da experiência humana em plena atividade transformadora. Bom dia, pessoal que chegou. Quando se fala em plena atividade transformadora, transformar em que exatamente? Aí vem exatamente ali, qual é o objetivo que a gente precisa alcançar? Esse trabalho contínuo que a gente precisa realizar de aquisição de valores, de desenvolvimento de virtudes, de compreensão, de desenvolver a nossa inteligência, o nosso intelecto. É nessa transformação que a gente precisa pensar. Porque quando a gente fala que um espírito não retrograda, ou seja, ele não volta para um estado anterior em que ele se encontrava, ele sempre tem uma tendência a progredir, nunca a regredir. Algumas vezes a gente se espanta em ver na nossa sociedade ações de pessoas, ou mesmo nossas próprias ações, né? Não vamos falar que os outros que fazem errado e a gente nunca faz nada, mas as nossas próprias ações. Quando a gente começa a observar esse tipo de situação, em que as pessoas se tornam egoístas, se tornam agressivas, se transformaram em pessoas que só pensam no seu próprio benefício e tudo mais, a gente lembra que eles não pioraram da condição em que eles se encontravam. Eles simplesmente continuam sendo aquilo que eles eram. Só que assim como o bem depende de oportunidades para se manifestar, o mal, da mesma forma, o mal no sentido do egoísmo, no sentido da ignorância, também depende de oportunidade. Então, quer dizer, a gente fica ali naquele estado adormecido e você não manifesta ou a sua virtude ou a sua imperfeição porque não surgiu a oportunidade. E existe aquela frase clássica que diz assim: a oportunidade fez o ladrão. O que significa isso? Que você pode ser uma pessoa honesta na sua rotina até que você perceba uma oportunidade em que você vai se beneficiar. Aí ali você aproveita daquela oportunidade, mesmo que tenha que infringir a lei da sociedade e as suas próprias leis morais em benefício de um prazer maior, que você diz assim: eu preciso daquilo, aquilo vai me fazer bem, então você comete aquele erro. Então, na verdade, assim, enquanto a sua vida estava toda direitinha, toda redonda, tudo dando certo, tal, quando acontece uma oportunidade você pensa: será que eu faço ou será que eu não faço? A mesma coisa acontece pelo lado positivo também. A gente vive a nossa vida assim. Ninguém sai pela rua procurando uma oportunidade de fazer o bem. Hoje eu vou sair de casa com essa minha roupa mais
a minha roupa mais adequada, a minha roupa mais bonita, a minha roupa mais elegante, e eu quero fazer o bem para as pessoas. A gente não pensa nisso. A gente está preocupado, e naturalmente que seja assim, que a gente cumpra simplesmente os nossos compromissos. Se surgirem as oportunidades, a gente faz. Mas aí vai depender do nosso horário, vai depender da nossa disposição, vai depender de quem é. Eu saio de casa, por exemplo, vou ali e tal, pego o carro, vou para o trânsito, aí eu vou assim, eu tenho que chegar no meu trabalho, de repente eu passo na rua e vejo um morador de rua parado na calçada. Aí você vê assim, será que eu deixo de ir para o meu trabalho para poder ajudar aquela pessoa? Vai com Deus, Coralina, bom dia para você, bom fim de semana. Será que eu paro? Será que eu deixo de ir para o meu trabalho para socorrer aquela pessoa que se encontra no trânsito? Ou eu devo continuar com o meu compromisso porque eu não posso fazer nada com ele? Então hoje a gente se depara diante de enigmas, por isso que a gente fala que viver no mundo de provas e expiações é um grande desafio, porque nós somos testados constantemente, nós somos estimulados nas mais diversas áreas da nossa vivência para saber como nós vamos nos comportar. E aí então o nosso raciocínio ainda se restringe à nossa realidade hoje, à nossa vida dentro desse pequeno galpão, onde a gente vai acreditando que nosso mundo se resume nisso. Esse galpão poderia também ser substituído por uma grande ilha. Nós vivemos numa grande ilha acreditando que tudo se resume nessa ilha. A gente não sabe o que existe além do oceano que se encontra em torno dela. Será que se nós pegarmos um barco e formos em direção do pôr do sol, a gente vai chegar no local? Será que existe alguma coisa do lado de lá? Então, pelo fato da gente não conseguir ter uma visão mais abrangente, uma visão mais concreta dessa realidade fora desse ambiente, a gente simplesmente dedica toda a nossa energia em viver esse pequeno prazo que nós estamos aqui hoje, do momento em que a gente nasce ao momento em que a gente desencarna. A gente pega esse pequeno espaço de tempo, né, esse intervalo em que nós nos encontramos, para tentar viver da melhor forma possível. Vai com Deus, Miriam. Bom dia, bom fim de semana. Até segunda. Só que essa melhor forma possível diz respeito aos prazeres e à satisfação que isso nos proporciona. E aí então vem essa relação, mais uma vez, que Emmanuel trouxe para nós. A fortuna, família, as ações, as atitudes que nós podemos ter, a posição social, quando ele fala sobre emoções da esfera física, quando fala sobre a valorização da nossa mocidade do corpo, e quando se fala em valorizar a mocidade do nosso corpo, a gente não fala simplesmente em você valorizar a energia, mas a gente se aproveita da beleza que nós temos durante a juventude para desfrutar de todos os prazeres, da tranquilidade mentirosa, quando se fala da fama e da popularidade, do abuso de qualquer natureza. E aí então ele resume tudo ao redor dos seus passos na vida exterior é obscuro e problemático. Quando se fala que é obscuro e problemático, significa que nós estamos andando constantemente aqui nesse nosso mundo hoje num campo minado. Quando você se distrair, você pisa numa mina, ela explode. Você anda para o outro lado, pisa de novo, ela explode outra vez. E isso vai sempre trazendo essas dificuldades, né? O mito da caverna de Platão, lembrou o Pepe aqui também fala bastante sobre isso. Quer dizer, você vive lá dentro acreditando que ali você está vivendo o máximo que você pode viver toda a sua felicidade e você não se dá conta do que está acontecendo com você mesmo. Você perde a sua própria perspectiva, quer dizer, é como se hoje, se nós tivéssemos um grande espelho e nós pudéssemos nos observar e ver o resultado daquilo que nós estamos nos transformando, nós muitas vezes ficaríamos espantados. Porque a gente acha que a nossa vida está certa, afinal de contas a gente age como todo mundo age. A gente segue as regras do mundo, a gente segue a lei da selva, digamos assim. Aí você vai vivendo, e se nós pudéssemos ter aquele espelho moral que fala assim, olha, é nisso que você está se transformando. Você está satisfeito? No mundo espiritual nós teremos a nossa consciência que vai chamar a atenção. Só que a nossa consciência, dependendo das circunstâncias, ela não conversa com você dizendo o que está acontecendo, ela grita. Ela faz aquele escândalo dizendo tudo aquilo que você fez de equivocado, tudo aquilo que você deixou de fazer que era certo, todas as oportunidades que você perdeu, principalmente quando nós chegamos num determinado grau de entendimento, como felizmente nós estamos conseguindo alcançar através dos estudos
reflexivos e filosóficos que nós desenvolvemos dentro da doutrina, e isso é importante para nós, a gente lembra sempre. Quando se fala que a doutrina espírita é ciência, filosofia e religião, ou fé raciocinada, ou seja lá como for, que se denomina essa nossa relação com o mundo espiritual, quando a gente fala de ciência, é uma delícia estudar ciência para quem gosta. É conhecimento puro que a gente está adquirindo, é entender o raciocínio, é entender o mecanismo das coisas que acontecem. Então esse lado investigativo nosso fica assim aguçado, fica bem alimentado. Quando a gente fala do aspecto religioso, a gente sempre pensa na nossa relação com Deus, na nossa relação com os espíritos amigos, com relação à nossa vivência como espíritos que somos. Mas quando se fala na questão filosófica, e essa é a parte fundamental nesse processo todo, essa parte filosófica, ela diz respeito exatamente à capacidade que nós temos de raciocinar. Filhinha, desliga o microfone, por favor. Quando a gente pensa, por exemplo, na capacidade de raciocinar, então você começa a refletir sobre aquilo que você faz, sobre aquilo que você pensa, sobre as consequências daquilo que você vivencia. E não tem oportunidade melhor. Eu acho que, eu particularmente posso dizer para vocês que eu nunca estudei tanto filosofia na minha vida como eu tenho estudado dentro da doutrina. E quando a gente fala em estudar sobre filosofia, a gente não fala em estudar sobre nomes, porque eu estudei sobre o fulano, sobre o Beltrano e sobre o outro. Na verdade eu falo sobre refletir sobre aquilo que diz respeito às minhas ações, às informações que me chegam, processar essas informações. Então a gente começa a desenvolver um sentido diferente que nós não estávamos acostumados. Hoje, quando a gente toma uma atitude, ela tem dois caminhos, ou ela é refletida ou ela é impulsiva. Exatamente, Balkin, a gente busca, nesse autoconhecimento, ele acaba desenvolvendo em nós um sentido fundamental. Mas ainda assim a gente tem que lutar contra aquele monstrinho que tem dentro de nós, que é o monstrinho do impulso. Que a gente age sem pensar, e depois vem o arrependimento, vem a necessidade de reparação e tudo mais. Soldado colocou na doutrina espírita, é principalmente uma filosofia, eu acho que são os três aspectos, soldados, né? Mas assim, intimamente, eu acho que aquilo que promove em nós a maior transformação, sem dúvida, é esse aspecto filosófico. Porque a ciência é conhecimento, a fé é o amparo, a filosofia é a transformação. Eu vejo dessa forma também. Os três são importantes, mas dependendo do aspecto que você analisa, o que é mais importante para o indivíduo, para que ele se torne numa pessoa diferente? É essa questão filosófica. Amparada pelo conhecimento, amparado pela razão, fundamentalmente. Então a gente começa a analisar a nossa vida, a gente para, anda na rua, começa a analisar as pessoas, começa a observar o que elas fazem, a gente começa a ver tudo aquilo que se encontra à nossa volta, só que infelizmente, como foi colocado pelo Pepe lá em cima, naquela passagem de Platão, o mito da caverna, a gente acaba não se observando. Então é essa autoobservação, essa autoanálise, esse autoconhecimento que infelizmente para nós acaba ficando em segundo plano principalmente. Porque a gente analisa o mundo, é muito interessante a gente analisar aquilo que está à nossa volta, mas a gente parar e analisar aquilo que está dentro de nós mesmos é muito difícil. Até porque aquilo que se encontra à nossa volta são estímulos contínuos que a gente tem. Você não tem tempo para parar para pensar em si mesmo. Se você está o tempo todo vendo televisão, o tempo todo andando na rua, conversando com as pessoas, a gente está sendo constantemente bombardeado. E é aí que entra aquele ponto importante, principalmente das filosofias orientais, que falam sobre meditação. Aquele tempo em que você para, em que você silencia a sua mente, em que você faz aquela viagem interior e tudo mais. A doutrina nos leva, embora não seja a mesma técnica que é utilizada pela filosofia oriental, ela faz com que a gente busque essa viagem interior e começa a entrar dentro de nós e observar assim, quem eu sou exatamente. O que existe dentro de mim, quais são as minhas fraquezas, quais são as minhas virtudes. Isso é fundamental. Pepe colocou lá em cima, né, o curioso é que conseguimos identificar a falha no outro e temos tudo na ponta da língua, mas quando o alvo somos nós, nos conhecemos, nos escondemos rapidamente, né? É sempre a parte difícil desse processo, né, Pepe, é que toda vez que você tem que fazer uma transformação em si mesmo, você precisa primeiro reconhecer que você está errado.
E o nosso orgulho dificilmente aceita isso. Dizer que você está errado. A gente só aceita o erro quando ele traz consequências problemáticas mesmo, consequências de grandes proporções. Do contrário, a gente continua fazendo de conta, mas isso aí é só uma bobagem, isso aí é normal. Eu sou assim mesmo, paciência. Quando a gente fala assim, mas eu sou assim mesmo, não tem jeito. Quando a gente fala assim, eu sou assim mesmo, mas você não faz nada para mudar isso, aí então você é o conformismo, né? É a acomodação. E essa acomodação sempre gera consequência problemática. Então, por isso que nós temos hoje essa quantidade, você falou do Renovando Atitudes, né? Por isso que a gente tem ali aquela quantidade enorme de publicações que chegam para nós do mundo espiritual. A grande maioria delas é de mensagens que trazem, que nos levam a esse processo de reflexão. Nós temos ali livros de Emmanuel, de André Luiz, de Joana de Ângeles, livros de Hamed, livros de tantos e tantos espíritos, sempre falando sobre essa necessidade de transformação. Por isso a gente não conseguiu ainda, esse bombardeio vai continuar, não tenhamos dúvida disso. Eles estão falando as mesmas coisas, de formas diferentes, para ver se a gente assimila. Algumas mensagens são mais tocantes, algumas são mais reflexivas, outras são mais racionais, mais emotivas. Cada uma trazendo uma característica diferente, mas fundamentalmente falando sempre sobre as mesmas coisas. Para você pensar, para você analisar, para você transformar, para você compreender a sua verdadeira essência. Sempre assim, sempre buscando essa transformação. Mas a gente tem essa resistência enorme ainda para fazer isso. Um problema gravíssimo que nós enfrentamos. Então, o Soldado colocou ali em cima que as filosofias orientais são mais introspectivas mesmo. Olha, Soldado, eu acho que se a gente conseguisse fazer uma mesclagem, porque aquilo que nós conversamos ontem, né? Ontem você não estava aqui, a gente falava sobre a importância da gente vivenciar a doutrina espírita não como mais uma religião, mas como uma filosofia que acaba se disseminando na vida das pessoas, independente do que elas acreditem, independente da fé que elas alimentem. Então ela é simplesmente uma nova filosofia. Quando a gente conseguir pegar aquilo que a doutrina nos traz como filosofia e começar a desenvolver técnicas particulares, técnicas específicas para que ela possa fazer efeito na vida de cada um, aí sim ela vai ser bem aproveitada. Eu sempre conto para vocês, né, minha história religiosa. Eu já viajei ali por vários ambientes diferentes, né? Nasci num ambiente que não era espírita, mas era bastante espiritualista, muito ligado assim ao espiritismo. Depois eu estudei numa escola católica, né? Estudei numa escola de padres, no colégio salesiano. Depois eu comecei a buscar um pouco mais sobre a igreja metodista, né? Fui evangélico também durante uns 2, 3 anos mais ou menos. Depois comecei a estudar um pouco mais sobre a visão esotérica, né? A visão espiritualista do mundo. Depois eu me voltei para o espiritismo de novo. Então eu fiz essa viagem por vários pontos de vista, por várias formas de viver, principalmente a espiritualidade. É isso que eu valorizo nisso tudo, né? Não importa a linguagem que cada ambiente falou, ou sobre cada coisa que esse ambiente falava, mas principalmente na forma como cada pessoa vivenciava isso. Então eu convivi com pastores, convivi com padres, convivi com bruxos, convivi com astrônomos, convivi com umbandistas, convivi com espíritas, e você não analisa o que eles acreditam, mas como eles vivenciavam essas crenças. E esse foi o verdadeiro valor de todo esse aprendizado. De você entender assim, poxa vida, aquela pessoa que era daquela igreja evangélica, ela é uma pessoa simples, uma pessoa humilde, mas ela tinha tanta fé, aí eu falo assim, eu preciso ter a fé que ela tem. De repente você vai assim, no colégio salesiano, onde tem os padres, e você começa a ver aquele padre que é um estudioso, que é uma pessoa muito aplicada no desenvolvimento daquela filosofia, e você para assim, eu quero ser como ele é. Então você pega assim as virtudes de cada tipo de pessoa que vivencia essas experiências, você começa a se espelhar. E você desenvolver para si mesmo, né, uma experiência pessoal. Por isso então você fala assim, olha, é dessa forma que eu construí a doutrina dentro de mim. E por isso que a gente não pode dizer que você vai num centro espírita e você diz assim, todos os espíritas são iguais, porque todos eles pensam semelhantes e todos eles são semelhantes.
Não é assim. Porque a vivência que nós temos pessoal, essa nossa vivência, ela é muito particular. Ela foi construída através da experiência de vida. E através dessa experiência de vida, você começa a construir aquilo que você é. Só que é importante que não apenas você coloque em prática aquilo que você acredita, mas que você saiba quem você é exatamente. E aí sim a gente vai começar a pôr em prática essas virtudes nobres que vão se desenvolvendo dentro de nós de uma forma muito mais eficaz. De uma forma muito mais positiva, de uma forma muito mais favorável. E aí a gente vai realmente sabendo aproveitar essa grande oportunidade que a gente tem e as oportunidades que a vida vão trazendo para nós também. Fundamentalmente. A Rô colocou para nós lá em cima: metade dos nossos erros na vida nascem do fato de sentirmos quando deveríamos pensar e pensamos quando deveríamos sentir. Seria mais ou menos assim, Rô. Pensa num atleta, num jovem que começa a praticar um determinado esporte e ele começa a se destacar, apresentando realmente um grande potencial. Quando ele vai para uma escola de esportes, ele encontra assim um técnico, que é um técnico experiente, que tem grande conhecimento, ele começa a analisar quais são as características desse atleta. As características dele é assim: bom, ele tem muita força, ou ele tem muita habilidade, ou ele é inteligente nas ações que ele faz. Um jogador de futebol, quais são as habilidades que ele tem, qual é isso, qual é aquilo. Quando ele começa a traçar o perfil daquele atleta, ele começa a jogar no jogo certo, na posição certa, no momento certo. E ele é extraído desse garoto, ou desse profissional, desse atleta, é extraído o que ele tem de máximo, o que ele tem de melhor. E quando a gente fala sobre um esporte de alto nível, de alto desempenho, de alta performance, como a gente chama tecnicamente, ele tem que mostrar a melhor habilidade que ele tem nas melhores oportunidades. Ele tem que ser o máximo do máximo. Isso quando a gente fala fisicamente daquele potencial do garoto, quando a gente fala também da sua inteligência para desenvolver aquele esporte. Para nós não é diferente. André Luiz lembra de uma passagem muito interessante, quando ele fala que o nosso esporte deveria ser o esporte moral. Não deveria ser o mais rápido na velocidade, mas seria ser o mais rápido na iniciativa. Não deveria ser o mais alto no salto, mas deveria ser o mais alto nos valores que ele acaba carregando e tudo mais. Então a gente muda, na verdade, o esporte, mas a necessidade é a mesma. Só que a gente tem que buscar assim, o que eu tenho de mais positivo, o que eu tenho de mais problemático. E aí então, o que eu tenho de mais problemático é aquilo que exige de mim um maior combate. Aquilo que eu tenho de maior virtude é aquilo que vai me ajudar a vencer esse combate. Então a gente tem que buscar esse conhecimento que infelizmente a gente não tem. Primeiro porque infelizmente, né, um problema que a gente enfrenta no estilo de vida que a gente acabou adotando, o que a gente acabou adotando é exatamente a falta de tempo. É a falta de energia para poder realizar esses tipos de tarefa. A gente não tem tempo de parar para pensar, a gente não tem tempo de ficar refletindo, de ficar filosofando. Não dá tempo de fazer isso, só que não é uma questão de tempo, é uma questão de necessidade. Nós temos que saber adaptar o nosso estilo de vida com as necessidades reais que a gente tem como espíritos imortais que nós somos. Então, na verdade, a gente precisa reformular o nosso estilo de vida para termos realmente mais proveito, para entender que nós não estamos aqui para viver a vida terrena. Nós estamos aqui para viver a vida espiritual através das experiências terrenas. É bem diferente. Quando você vive aqui apenas em função das experiências terrenas, você simplesmente faz tudo para conquistar aquilo que vai aparecendo. Ou seja, os fins justificam os meios. Os fins seriam o sucesso na vida material. Os meios, você faz qualquer coisa para poder chegar nesse objetivo. Quando você começa a entender que você está vivendo uma experiência espiritual através das vivências terrenas, é diferente. Você está trabalhando muito bem, mas a pergunta é: como você vai trabalhar? O que você está tirando desse trabalho? Ontem, numa primeira dúvida que nós trouxemos aqui para o nosso tema livre, falava sobre o amor para realizar as coisas. O amor, quer dizer, você tem que trabalhar com amor, você tem que viver com amor, você tem que andar na rua com amor, você tem que estudar com amor, tudo sustentado pelo amor. E esse amor significa boa vontade, significa responsabilidade, significa o respeito.
E é isso que a gente tem que desenvolver dentro de nós. E essa luz inextinguível, que é o tema do nosso estudo de hoje, fala exatamente sobre essa força motriz que nos move para tudo que a gente realiza aqui no nosso mundo. Se a gente tirar esse amor, a gente acaba simplesmente virando máquinas. E nós não somos mais máquinas. Talvez vivemos maquinalmente, mas temos dentro de nós um elemento essencial que precisa ser revitalizado, que é viver como espíritos que somos, mesmo dentro dos ambientes que nós nos encontramos. Então, meus amigos, fechamos por aqui esse nosso estudo de hoje. Mais uma vez, a última passagem aqui que é trazido para nós: o bem que praticares em algum lugar é teu advogado em toda parte. Através do amor que nos eleva, o mundo se aprimora. Ama, pois, em Cristo, e alcançarás a glória eterna. Esse é o nosso estudo de hoje, então, fechamos por aqui. Eu espero que essas reflexões tenham sido proveitosas para nós, né, que possamos ver aquilo que nós estudamos, ver aquilo que nós acreditamos, não como um conforto, né, não ver assim, olha, eu sou espírita porque eu gosto de ser espírita. Na verdade, eu sou espírita porque eu preciso ser espírita. E essa necessidade vem exatamente ali do que ele pode me oferecer de esclarecimento e do que ele tem, da força da cobrança que ele vai me proporcionar também. Porque a gente lembra, né? A quem muito foi dado, muito será cobrado. Se hoje eu aceitei essa liberdade de pensamento, se eu aceitei essa liberdade de conhecimento, então depois vai vir a fatura. Para dizer assim, olha, se você aprendeu tudo isso, se você tem conhecimento sobre tudo isso, então você é obrigado a viver dessa forma. Claro que obrigado pela nossa consciência. Porque você não pode ter uma compreensão nesse sentido e agir de uma forma diferente. Aí mostra que alguma coisa está errada ali, você não entendeu exatamente o sentido de tudo. Então hoje nós temos conhecimentos e responsabilidades. A gente tem que ampliar isso cada vez mais. E fazer com que isso se torne uma prática, se torne uma realidade aqui no nosso dia a dia. Só para a gente poder fechar, a essência colocou lá em cima, nós sabemos que essas palavras podem ser duras, principalmente para aqueles que têm como único modelo o espiritismo religioso e assistencialista, impregnado e reduzido como modelo de muitas casas espíritas. É importante assim a gente fazer dela uma filosofia, não importa onde nós estejamos. O espírita não é aquele que frequenta uma casa espírita. O espírita é aquele que consegue pôr em prática os princípios dessa filosofia, inclusive dentro de uma casa espírita, fundamentalmente. Meus amigos, hoje a gente fecha por aqui então. Eu vou passar para o nosso amigo Balk, que vai fazer o encerramento para nós, né, esperando, né, que esse nosso tema